Olá, queridos da paz, boa tarde, em nome de Jesus. Grande momento juntos, a gente poder desfrutar um pouquinho dessa comunhão fora das paredes nossas, das igrejas, né, uma expressão do reino e uma expressão da unidade da igreja. Eu acho que, ainda que discreto, ainda que algo não tão monumental, mas bastante importante, bastante significativo, porque aqui nós estamos muito mais como corpo de Cristo do que dentro das nossas organizações, dentro dos nossos ministérios, que a gente faz isso cotidianamente, não é isso? E o pastor Chori, querido, nos pediu para falarmos um pouquinho com todos os irmãos, eu vou passar o microfone agora, sobre impartição sobre a nova geração. E antes de falar isso, eu queria comentar, deixar um versículo, que hoje mais ou menos é o versículo que permeia o meu coração. Quando se fala nesse tema, né, de novas gerações, acho que nós somos aqui todos de uma geração de média de 60, 50 anos aqui é jovem, né, para nós. Estamos aí há muito tempo na estrada. São décadas e décadas e décadas e décadas. Eu me lembro que eu me converti com 15 anos, 16 anos, e tive logo no nosso primeiro ministério, na Mocidade para Cristo, junto com o Neif, querido ali, né? A gente ganhava jovens nas escolas e treinava. E foi ali que eu pelo menos aprendi a fazer célula, porque usando nome, terminologias diferentes, mas a gente ganhava, consolidava, treinava e enviava, porque nós aumentávamos as escolas, né? Crescia as escolas que estavam recebendo os clubes bíblicos. Então, é muito tempo, graças a Deus, é muito tempo, e não me arrependo, a gente voltando, olhando para trás, e eu me lembro que no ano de Bené, deve se lembrar um pouquinho disso, nós estávamos bem no começo da mocidade, bem no começo, não estávamos ainda nas comunidades, estávamos na Mocidade para Cristo. Eu fui em Brasília, morávamos em Goiânia, e eu fui pregar na Igreja Presbiteriana Nacional, num culto de domingo à noite, bem jovem, um menino, não sei nem como eles colocaram o microfone na minha mão naquela época, loucura, no culto de domingo à noite, mas puseram. E para não perder a viagem, no sábado, eu fui no Guará, numa igreja, que eu também não me lembro, com o Zé Urbano, não sei se você se lembra, Zé Urbano, e aí nós fomos lá e tinha um evento lá, que tinha o Oswaldo Araújo. Ninguém detém, é obra santa, ninguém detém, é obra santa, nem Satã nem o mundo todo pode apagar este ardor. Ninguém detém, é obra santa, esta causa é do Senhor. Na época, era o hit parade do momento, era explosiva essa música. Quantas canções de lá para cá se tornaram hit parade em Belém. Mas, enfim, terminou. Aí eu preguei, era um negócio de jovens lá, eu preguei. No final, eu perguntei para ele, sentei com ele assim, rapidinho, falei, Oswaldo, você viaja muito, como é que está o avivamento do Brasil? Ele falou, como? Como é que está? Como é que nós, o que existe, por exemplo, no Nordeste, no Norte, no Sul, Sudeste? Ele falou, nada, não existe avivamento. Na época, eu me lembro bem, porque eu sempre fui, minha cabeça matemática, né, eu sempre fui muito voltado para ciências exatas, números, essas coisas, sempre foi minha paixão. E eu lembro que nós tínhamos 3,5% de evangélicos no Brasil. Isso faz 50 anos, pelo menos, 50 ou talvez 52 anos. E hoje o Brasil é essa potência, sem medo de errar. Não sei se vocês viram a pesquisa, parece que o IBGE finalmente solta um número mês que vem, dos evangélicos novos agora, depois de 4 anos e obrigando a gente lá em Brasília, nós metemos um monte de ação, tanto do ponto de vista institucional, de governos, porque alguns secretários de governos precisam desse número até para fazer política pública, e o número não sai,
Por que eles estão segurando isso desde 2018? Porque quem começou esse censo foi em 2018 com o Bolsonaro. Cansei de falar isso para ele, cansei de... Presidente, vamos mexer nesse negócio, porque números que sair é o número que vai balizar todos os investimentos e todas as políticas. É o número do IBGE. Quem é o Brasil? Renda de salário em salário mínimos, de famílias, número de famílias, etc. Daí por diante. Bom, hoje nós somos pelo menos 37% novos nascidos, graças a Deus. Então, a gente cresceu muito, o Brasil viveu uma explosão. Ouvi aqui o Eibe, nosso querido pastor Eibe, contando que as nações lá fora consideram o Brasil como se fosse uma... Como é que foi? Uma liderança, um líder entre as nações de evangelização e crescimento. Mais ou menos isso. Não em missões, porque a gente não tem missões, cultura de organização, né? Se tivesse uma cultura de organizações, pelo menos por algumas décadas, nós estaríamos... As nossas missões são muito informais, né? Feito assim, um pouco informal. Bem, então, a gente viu uma geração crescer, nascer, nós vimos uma geração se multiplicar. Não é? Eu me tornei professor universitário na área da física, lá em Goiás, muito cedo, e eu era considerado um bicho, um ET, na academia, onde eu ia, qualquer lugar. Né? Eu tinha alguns interfaces pela Universidade Federal de Goiânia, fizemos alguns intercâmbios com Brasília, com BH, com outras, Campinas, como é que chama aquela cidade de São Paulo ali? Interior de São Paulo, São Carlos. A Universidade de São Carlos é muito forte. Enfim, e hoje nós temos um Brasil evangélico, nós temos um Brasil pujante demais. Graças a Deus, cresceu, multiplicou. Agora, eu me pergunto, o que vai ficar com a próxima geração? Eu quero deixar esse versículo aqui para vocês, Juízes 2:10. Juízes 2:10, que é o que clama no meu coração hoje. Juízes 2:10, que diz assim: finalmente morreram todos os que pertenciam àquela geração. Geração de milagres, geração de abrir o mar, geração de abrir o rio Jordão, geração de viver uma circuncisão em Gigal, geração que viu Josué derrubar os muros de Jericó, né, que viu o sol lá se esconder na grande eclipse. Aquela geração que viveu os milagres, morreu. De alguma maneira, finalmente, gostei da palavra finalmente, é porque eles eram duros na queda, né? Eles não iam cedo demais, não. E eu acho que a nossa geração também tem que ser dura na queda. Acho que tudo que nós pudermos fazer para ficar aqui, para trabalhar, porque na eternidade não tem tempo, não tem espaço, lá não tem matéria, lá a gente vai viver eternamente, então a batalha é aqui, o problema é aqui, a guerra é aqui, né? E, de alguma maneira, nós conhecemos uma realidade espiritual que eles não conheceram. Hoje, nós temos uma realidade muito mais brava do ponto de vista da agressão do pecado, naturalização do pecado, mas, por outro lado, nós temos uma graça de Deus e uma graça junto à sociedade que também nós não tínhamos. Então, nós temos ganhos e temos perdas. Enfim, mas eu gostei da palavra, finalmente. Quer dizer, foi morrendo devagarzinho, foi partindo, 1, 2, 3. Finalmente, todos partiram. Toda aquela geração. E foram reunidos aos seus pais. Que coisa. Foram reunidos aos seus pais. E surgiu uma outra geração, que não conhecia o Senhor, e nem o que o Senhor havia feito a Israel. E a minha pergunta é, como comunicar para esta geração nova o que o Senhor fez em nossa geração? Como comunicar os grandes feitos do nosso Deus? Como não apenas criá-los perto do poder do Evangelho, mas criá-los dentro do poder do Evangelho? Fico pensando quantos dos filhos dos nossos pastores hoje foram cooptados pelas universidades. Acreditam muito mais na narrativa da universidade do que na palavra do nosso Deus, na narrativa que o nosso Deus tem, que nós vivemos, experimentamos. Então, eu não quero falhar, eu acho que essa é a última missão de uma geração.
A última missão de uma geração é não criar este gap. Estudando sobre sucessão, a gente está mais ou menos na fase de sucessões de filhos, né, das nossas igrejas. Chega a 70, 80 anos, vai ter que, se quiser que tenha alguma coisa que perpetua, tem que abrir espaço para a geração nova. E tem que validar a nova geração e permitir que a nova geração tenha poder, capacidade e autoridade para repaginar. A essa geração dos meus netos, de 12, 13, 14, 15, 17 anos, eles não comunicam conosco, nós somos vovô. E nem com os 40 são tiozão. O negócio deles é menino de 22, calça rasgada mesmo, tênis, às vezes até descalço, sandália, sei lá o que vai ser, mas tem que estar em consonância com a nova geração. E eles precisam do nosso apoio. Uma coisa que mexeu muito comigo, eu queria dar esse testemunho nesse momento, quando eu tinha 19 para 20 anos, porque nós também fizemos uma repaginação na nossa geração. Acabei de saber aí, pelo nosso Davi Lagos, querido cientista nosso, né, o Davizinho contou para a gente que saiu um livro de 3 cientistas agora recente, chamado O Crente. O Crente. Crente. Está aí o livro. Né? Então, eu não sabia, três cientistas da USP, que conta a história desse fenômeno chamado Igreja Evangélica Brasileira, que foi realmente um fenômeno, né? E da repaginação que aconteceu, dessa revolução que aconteceu no Brasil. E eu me lembro nitidamente como eu olhava, eu conseguia ver, né, tinha 18, 19, 20 anos, né, eu vim do espiritismo bravo, eu vim de uma realidade que não tinha nada a ver com o evangelho, que eu não tinha visto uma Bíblia até os meus 14 anos. Não vi, não conseguia, nunca abri uma Bíblia. Então eu não tinha esse interface religioso, minha mente era limpa do ponto de vista de qualquer tradicionalismo ou ranço, né, tradicional. E eu me lembro que eu olhava e dizia, mas isso não é santidade, isso é cultura. Muitas igrejas me pressionavam, muitas. Só vocês não podem fazer isso, vocês estão destruindo a santidade, vocês estão fazendo, mas isso não é santidade, isso é cultura. Isso é cultura. As gerações muitas vezes fazem equívocos de enrijecer cultura, pensando que estão enrijecendo, que estão protegendo a santidade. Não é santidade. Isso é, e a tribo de índio que vai andar de tanga? E aí, como é que faz? Vai fazer um avivamento lá, e aí nós vamos botar todos eles de terno e gravata? Faz sentido uma coisa dessa? Será que nós não podemos entender a questão cultural e deixar que o evangelho possa ser o poder de Deus que muda o homem, que muda a natureza do homem, que muda o caráter do homem, que traz os princípios e os valores de Deus, mas não necessariamente dentro da cultura? As culturas mudam, as culturas repaginam. Hoje nós estamos em cultura de barbão, de Viking, né? Os pastores hoje são mais para Viking do que para ministers, né? Você chega em algumas igrejas, você pensa que você está numa tribo de Vikings, pessoal dos vikings, né, que estavam invadindo as culturas bárbaros que estavam invadindo a cultura romana. Mas que seja, com barba, sem barba, careca, né, com roupas rasgadas, né, não dá para falar sem roupa, o resto dá para falar. Então, eu creio que a gente precisa, primeiro, a nossa geração tem que, primeiro, valoriza qualquer jovem, qualquer menino que esteja cheio do Espírito Santo. Valoriza. Eu tenho um neto de 18 anos, ele já está na Oral Roberts agora. E ele é um pastor, um avivamentalista nato. A alma dele clama. Eventos grandes nossos lá. E eu pergunto para ele, o que você quer, Davi? O que eu faço aqui? Eu tenho aqui a possibilidade de fazer. Não vou, se quiser, deixa a gente orar. Se o senhor não importar, me passa o microfone. Vamos deixar o povo gemer, vamos deixar os meninos gritar, vamos deixar o mover do Espírito no toque. Não precisa de nada, não precisa de DJ, não precisa de banda. Não. Isso vai atrapalhar. Vamos deixar o poder do Espírito se manifestar. Quer dizer, tem que validar uma coisa dessa. Eu conheço pastores, meus amigos, que estão brigando com filhos, porque os filhos estão mudando a natureza da igreja. Cara, se o seu filho não mudar a natureza da igreja, tua igreja está morta, cara. Daqui uns dias vai ficar só com o velho. Tu vai pregar na reunião do Arena dos jovens, com a chave de molho desse troço, com essa barriga desse tamanho. Os meninos vão olhar e falar, pô, isso aqui é a reunião do tiozão, da terceira idade.
Não dá, tem que tracionar. E nem a geração de 40 anos se comunica. Eu sei porque eu vivi, né, pela graça de Deus, nós somos uma geração que vivemos década por década, por década, por década, por década, chegando até hoje na graça de Deus. E eu sou muito detalhista, as coisas para mim precisam ser muito bem registradas. Eu sou chato nisso, né? Sou cri-cri, para entender, porque eu quero entender os movimentos de Deus, quero entender a maneira com que Deus trabalha. Então, se tem um mover do Espírito, abre os portais, deixa a galera voar, deixa a galera fluir, valida isso, abre espaço. O maior presente que Deus pode nos dar é nos dar filhos e netos apaixonados pelo poder do Espírito Santo. Isso vale mais do que ciência, isso vale mais do que profissão, isso vale mais do que nome, tudo isso passa, como o Jorge Neres falou, isso passa, isso é bobagem, isso vai ser escrito no chão. O que fica na eternidade é as gerações que tocaram na arca da presença e da glória de Deus, com santidade pessoal, não é viver teatro, é viver verdade, viver realidade, na graça e na presença do nosso Deus. Então, nós gememos para isso, nós oramos, e eu acredito que essa é a nossa última tarefa, validar. Falando um pouco sobre sucessão, eu comecei sobre isso, porque Moisés deixou Josué. Josué deixou quem? Josué não deixou. Não teve sucessor para Josué. Ah, não, mas Otiniel. Sim, Otiniel foi líder, foi sucessor. Pegou por Caleb. Por que Josué não deixou sucessor oficial? Uma hipótese minha é porque ele tinha Caleb perto dele. Eu acho que ele ficou constrangido, porque naturalmente o segundo homem seria Caleb. Mas Caleb também já estava defasado, tinha que ser alguém novo. E aí ele lança o desafio do monte de Hebron e de Axa. E aí acaba caindo na mão de Otiniel, que era sobrinho de Caleb. E casou-se com Átila. E aí deu a sucessão. Depois dele, e aí entra o gap, não é? Entra o gap até Deus mandar Samuel como juiz. E ficou sempre uma fragmentação. E quando não havia rei em Israel, cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. E vieram dores, e vieram maldições, e vieram opressões, né? E vieram, o pecado entrou, porque sem autoridade, não é autoridade humana, é autoridade espiritual, né? Não havendo conhecimento, meu povo se espalha, meu povo perece, meu povo se perde, não tendo palavra profética baseada, respaldada pela vida real, honesta, por testemunho verdadeiro de casamento, não de teatrinho, mas de verdade, casamento de verdade, vida financeira de verdade, realidade financeira de verdade, né? Viver a verdade no Evangelho, porque o que mais estraga o testemunho é a vida interna, a vida pessoal, a vida íntima, que os filhos acabam participando, e acabam sendo tocados, para o bem ou para o mal. Então, queridos, nosso desafio nessa geração, maior, nós temos muitos desafios, tem dia que eu falo, Deus, tem dia não, todo dia, será que nós vamos conseguir, meu Deus? Tanto desafio, tanta necessidade, tantas carências, não é? O Brasil, então, né, um Brasil que foi catequizado pela macumba, que tem uma maldição gigante, toda a nossa herança, ou ela é católica, ou ela é espírita. Que tradição nós temos? Nós temos as universidades que nós temos evangélicas, conta no dedo, e não são mais na origem, já desconectaram da missão, perderam a missão da evangelização pelo conteúdo, pelo ensino. Então nós temos muitos desafios, alguns que não creio que a gente vai conseguir supri-los, mas pelo menos nós temos que segurar o sacerdócio. Pelo menos nós temos que segurar, porque o que adianta uma geração de 37% de evangélicos, projeta esse número, 210 milhões de pessoas, 37%, isso vai dar mais ou menos 75 milhões de pessoas, uma Argentina e meio, uma Argentina, um Paraguai, um Chile, né, um Peru, tudo juntos. Isso é só os evangélicos do Brasil, só os evangélicos do Brasil. E o que eles vão fazer com essa massa gigante? Para onde eles vão levarem esses meninos? Eu perguntei isso no Descende, com o Theo Hayashi. O Theo nos convidou para compartilhar alguma palavrinha lá na época, e eu perguntei, para onde vocês vão levar a nova geração? Nós gememos. Deus nos deu graça, amor
nós conseguimos chegar pelo menos até aqui. Agora, esse bastão vai ser passado para vocês. Para onde vocês vão levar isso? Para onde vocês vão levá-los? Então, queridos, eu acho que nós temos 10, 15, 20 anos aí para trabalhar intensamente. Hoje, nossos grandes líderes evangélicos estão por trás de um nome chamado influencer. Eles estão vendendo curso, eles têm milhões de pessoas, eles falam com milhões de pessoas, mas eles não têm interesse na igreja, zero. O interesse deles é vender curso, é usar essa massa para ganhar o dinheiro. Meu pai foi pastor, se feriu demais, eu não quero isso. Minha mãe foi pastora, eu vi a gente sem comida, eu vi isso. Tem milhões de motivos. Mas o fato e a realidade é, quem está chorando pela igreja hoje? Cadê a nova geração que chorou e clamou aos pés do altar da casa do Pai? Cadê? Onde estão as... Né? Não basta que nós, os velhos, possamos manter isso, clamar, buscar, mas e a nova geração? Que é o futuro. A minha mulher, por exemplo, ela é desesperada para trabalhar com adolescente, ela só trabalha com adolescente. A Lúcia, o tempo inteiro, menino de 13, 14, 15, puxa para perto e conversa e vai, e viaja, e treina, e leva para casa, é um negócio assim, porque hoje os nossos líderes nacional da Sara, tem média de 28 a 35, todos os grandes líderes, os fortes líderes, e aqui estão alguns dos nossos bispos mais da primeira geração do conselho, todos os novos nasceram debaixo de um mover de Deus que estava de alguma maneira envolvida com a minha esposa. Inclusive os seus filhos, que hoje são grandes líderes, grandes, igrejas boas, grandes, graças a Deus, evangelizando, apaixonados. Nasceu nesse berço. Então, eu não tenho resposta, eu tenho pergunta. Não estou aqui para nem trazer nenhuma resposta. A única palavra que eu tenho é essa, que nós possamos, que isso não se cumpra em nossa próxima geração. Que esse versículo não seja o versículo de Juízes, versículo da América, porque a América também tiveram os avivamentos maravilhosos, igrejas gigantescas, mover de Deus. E hoje, parece que o gráfico dos jovens na América que vai à igreja, que se converte, está em descendência, não em ascendência. Então, é um desafio para nós. Essa proposta é a gente estar junto, em comunhão, como amigos, irmãos. Ora, eu acredito que essa expressão de estarmos juntos tem poder no mundo espiritual. Eu acredito que isso aqui tem seu lugar de autoridade no mundo espiritual, porque cala a boca do diabo de acusação. Vocês são divididos, vocês fazem... Não, nós estamos cada um metido no nosso trabalho. Eu só não reúno mais com meus amigos porque eu não tenho tempo. Eu sou escravo da minha agenda. Senão eu teria o maior prazer de poder estar. Então, com isso aqui a gente fala, cala a boca, Satanás. Amém? Nós estamos juntos, nós estamos orando, nós estamos em comunhão, não tem nenhuma barreira. Aqui nós estamos... na casa do nosso Deus, nosso Pai, fazendo essa expressão de unidade. Parabéns, chore por pagar esse preço, por nos hospedar aqui. Nem cobra nada, né? O almoço também é uma oferta, paga-se. A igreja, pelo menos o Chore nunca me pediu oferta, nunca me pediu para nada nesse quesito aqui, mas tem custos, né? Então eu agradeço muito a ele criar esse momento para a gente poder orar, expressar isso. E fica essa pergunta: como nós vamos passar a tocha, por menor que seja, da nossa geração, a paixão pelo Evangelho, pela igreja, né? Para a nova geração? Porque por Jesus eles têm. Os influencers amam Jesus, jejuam muito para que os seminários deles tenham muito sucesso. A gente sabe que jejum e oração é uma arma que funciona até em jogo de futebol. O outro time não sendo cristão, vale a pena, né? O Deus abençoa o que crê, então eu creio. Agora, como nós vamos fazer isso? Como você vai ter o privilégio de falar, eu deixei meu filho, minha filha, estão ardendo, estão movendo, tudo que nós fizemos não vai se perder, porque nós temos uma geração nova que ama o nosso Deus, que foi treinada, que está apaixonada, né? E que por trancos e barrancos, com até alguns arranhões, mas não desistiram, não puseram a espada no chão, seguem em frente. Então essa é a grande pergunta: como nós vamos fazer isso?
para não pregar para o mundo todo, perder o filho. Não pregar para o mundo todo, perder a filha. Né? Cadê quem vai dar sequência nesse clamor, nessa... Morreu Josué, morreu toda aquela geração. E levantou sua geração, que não conhecia o Senhor, nem os seus grandes feitos. Triste, né? Agora, na eleição passada, como eu fiquei chocado. Meninos nossos foram para a USP, se tornaram engenheiros, médicos, grandes cientistas. Acreditam? Não acredita na narrativa do pai. Vai voltar do outro lado. Vai seguir o outro lado. Caramba, o que nós fizemos de errado, que nós perdemos o poder de ser sal para essa meninada, gente? Meninos que nasceram, seus filhos, netos nossos. Netos nossos. Que não, pai, isso é para você. Não, isso não serve para mim. Então, eu quero deixar essa pergunta. O que podemos fazer? Gastar tempo. Uma coisa que eu sei, gastar tempo. O que o pastor Jorge falou, gastar tempo. Não só com os hospitais, não só com os cemitérios, mas gastar tempo com o filho, com a filha. Bastante tempo. Mergulhar, viajar, acampar, especialmente se tiver menos de 18 anos. Especialmente, porque depois de 18 vai cristalizando, mas também dá, às vezes, na faixa de 20, 25, você, amigão, viajar juntos, né, compartilhar juntos, você ligar todo dia. Enfim, fica a pergunta, a resposta que o Espírito Santo traga para nós cada dia. Alguns encontram melhor resultados, outros encontram resultados um pouquinho piores, mas que Deus levante um clamor em nossas vidas, para que essa igreja brasileira, que vive essa realidade, possa seguir em frente com as novas gerações, fazer mais do que nós fazemos. Eles podem, Deus pode dar. Eu acredito que, usando uma palavra da minha esposa, aí, que ela pregou esses dias, nosso teto será o seu piso. O teto da nossa geração será o piso da nova geração que se levanta treinado, com a espada de fogo na mão, paixão total, não ao pecado, não ao dinheiro, não ao lixo desse mundo. Só Deus, só a sua honra, a sua glória, o seu nome. Amém?